Bom, no último dia 16 de novembro foi lançado o segundo trailer do próximo filme do Spider-Man No Way Home, pois é, ou Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Bom, de lá para cá, muita ansiedade houve, muitas especulações, muita coisa bacana tem se falado sobre isso e praticamente virou o assunto mais debatido na internet. O que será que esse filme vai trazer? O que tudo indica é que no próximo dia 16 de dezembro nós vamos ter todas as nossas dúvidas esclarecidas e até lá ainda muita coisa vai ser falada e nesse vídeo nós vamos conversar sobre um pouco de tudo isso, beleza? Mas antes, galera, eu quero pedir para vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal e principalmente comentem as suas teorias aí. E se a pergunta de vocês principal é: será que esse cara tá mesmo ansioso pro próximo filme do Homem-Aranha? Bom, fazer o que, né? E aí, pessoal, eu sou o Renatrovski, hoje de Spider-Trovski, e tô aqui para conversar com vocês sobre o trailer que viralizou na internet. Segundo trailer do filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, pois é. Bom, muita gente tem falado de uma série de coisas, eu tô aqui para conversar com vocês sobre tudo que rolou no trailer e algumas teorias que eu tenho que são um pouco diferentes das teorias que eu tenho visto aí dos inúmeros youtubers, críticos e por aí vai, falando sobre o filme, né? E tentando ali seguir mais ou menos o que acontece, vamos lá. O trailer indica que a história já está praticamente toda contada ali, resumida de uma maneira bem simples nesses 2 minutos aproximados que o trailer nos mostra, né? Tudo indica nesse trailer que os fatos de Homem-Aranha Sem Volta para Casa começam a partir do momento em que a identidade do Peter Parker é revelada para o mundo pelo mistério, né? E daí pra cá o Peter acaba sendo perseguido e fugindo ali com a Mary Jane nos braços pelos túneis do metrô, né? Com o intuito de evitar aí os helicópteros e tudo mais que nós vemos nesse pequeno frame que aparece no trailer. Bom, a partir daí o trailer corta e vai direto ali pro Santo Santorum, onde o Peter tá junto com o Doutor Estranho e eles começam a fazer o feitiço. Bom, para quem leu a história Um Dia a Mais do Homem-Aranha, sabe que o feitiço que o Doutor Estranho usa para fazer com que as pessoas esqueçam de fato quem é o Homem-Aranha não é um feitiço tão relevante assim. Tanto é que na história Um Dia a Mais, o feitiço que o Doutor Estranho faz para ajudar o Peter Parker nem se trata de fazer com que as pessoas esqueçam a identidade secreta. Pelo contrário, em Um Dia a Mais, o feitiço se trata apenas de ajudar que a tia May não morra. Tanto é que no feitiço ele faz com que o Peter se projete numa forma astral e visite outras personagens para ver se alguém consegue solucionar e ajudar a reverter a situação que a tia May se encontra. Para quem não leu, a tia May está na UTI e o Peter Parker está fazendo de tudo para fazer com que ela seja salva, porque os médicos atestam que ela não tem chance de sobreviver ao tratamento que precisa para poder voltar a ser a tia May que ela é. Para quem não conhece essa história, após os fatos de Guerra Civil, onde o Tony Stark convence o Peter Parker a revelar a sua identidade secreta, muitas pessoas vão atrás do Homem-Aranha e, consequentemente, o Rei do Crime ele manda um sniper matar o Peter Parker. Só que devido ao sentido aranha, o Peter Parker acaba desviando do tiro que deveria atingi-lo e acaba acertando a tia May. Pois é. Bom, posto isto, galera, entendendo essa parte,
nós entramos aí na questão do feitiço do Doutor Estranho. No trailer ainda, o Doutor Estranho enfatiza que se não fosse a interferência do Peter Parker, o feitiço teria dado certo. Pois é, esse é o primeiro ponto curioso que tem dentro dessa história. Por ser uma história adaptada, é óbvio que ela tem suas mudanças relativamente. Porém, o que acontece é que o Doutor Estranho é o maior feiticeiro que a Marvel tem. Como que ele poderia ter sido irresponsável suficientemente para tentar fazer um feitiço do qual ele ainda foi alertado que era um feitiço perigoso e que não deveria tentar fazer, né? Pois bem, o feitiço é feito, as ramificações e o multiverso se abrem e, consequentemente, outras personagens começam a aparecer na história desse Peter Parker, trazendo aí os vilões dos outros filmes para enfrentar aí nada mais nada menos que o Peter Parker do Tom Holland. Pois é. Com isso, nós temos o quê? A interferência desses vilões. Tudo indica que quem chega primeiro nessa realidade é o Duende Verde. E no primeiro trailer, o que dá a entender aí é que quem chega primeiro é o Dr. Octopus, naquela cena da ponte, né? Mas, segundo vazamentos que aconteceram durante esse ano, uma coisa muito plausível que eu acredito que possa ser. Devemos encarar vazamentos aí como boatos, rumores, sensacionalismo e por aí vai. Por que eu estou falando isso, galera? Porque de todos esses vazamentos que houveram até aqui, nada tem sido tão relevante quanto os últimos. Posto isto, o que eu tenho a dizer para vocês nesse ponto é que com todos os vazamentos que têm aparecido de aproximadamente setembro para cá, a gente tem que filtrar muita coisa. Até porque boa parte das coisas que estão falando já foram reveladas no trailer. Mas ainda tem muita coisa aí que diverge com essa montanha de notícias que a gente tem recebido. Por que tentar desvendar o filme antes de ele acontecer, né? Isso é o que gera muitas frustrações. Eu não posso deixar de levar em conta uma notícia do Kevin Feige pedindo que as pessoas se acalmem com toda essa ansiedade, porque o filme pode não ser tudo isso que tem sido especulado. Eu não posso deixar de lado também uma revelação que o próprio Andrew Garfield fez falando sobre o cancelamento de Espetacular Homem-Aranha 3. E ele afirma que uma das coisas que mais deixou ele chateado com isso é que esse cancelamento teve muito a ver com o Kevin Feige. E o próprio Kevin Feige pediu para que tirassem ele do papel do Cabeça de Teia. Pois é. Enfim, posto isso, explicando isso, o que eu vejo? Eu vejo que todas essas especulações, todos esses vazamentos, eles parecem ter aí uma direção mostrando que pode acontecer uma série de coisas legais, mas também pode nerfar e flopar bastante o filme, né? O boca a boca vai dizer a primeira semana do filme se é tudo isso ou não. Por quê? Nada melhor que os fãs para falar o que o filme é. E eu falo isso porque a crítica pode assistir o filme e achar uma coisa ruim. Estão falando bastante de Eternos e, por exemplo, Eternos tem uma crítica bem ponderada aí. Alguns falam que é muito ruim, alguns falam que é um filme de fato bom, mas e aí? O que você achou do filme? Essa que é a questão. Posto isso, nós vemos aí o que parece ser a primeira batalha. Pois é, em um dos vazamentos informa que o primeiro a chegar nessa realidade do Tom Holland é o Duende Verde. E ele, ao encontrar com o Dr. Octavius, ele convence o Dr. Octavius a unir forças
para poder ir atrás do Homem-Aranha. Por quê? Porque nessa realidade onde eles se encontram, eles descobrem que a derrota deles é por causa do Homem-Aranha. E o Dr. Octopus, para quem viu o Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire, ele descobriu quem que era o Homem-Aranha ali, pouco antes de ser derrotado, assim como o Duende Verde. Unindo forças, eles vão atrás do Homem-Aranha, que não é o Tobey Maguire, e sim o Tom Holland, né? E o que eu vejo nessa situação é que o Peter vai começar a ser atacado pelo Duende Verde, e o elemento surpresa nessa batalha vai ser a aparição do Octo Octavius. Por que eu estou falando isso? Ali no trailer tem um jogo de edição muito que indica muito isso. Por que eu estou falando? Porque lá nós vemos primeiro a abóbora explosiva do Duende Verde. Só que na sequência dessa cena aparece o Octo Octopus, Hello Peter, e aí a cena segue com eles batalhando ali. E depois de uma fumaça preta, dessa fumaça preta aparece o Duende Verde aparecendo. Ou seja, pela batalha do Octopus, ele joga vários carros no Peter. Só que ali, especificamente, não tem nenhum indício de que algum carro possa ter sido explodido com os arremessos. O que a gente vê é que o Peter esquiva até da maioria dos ataques do Octo. Porém, né, o que eu penso ali daquela cena especificamente é que alguma dessas explosões das abóboras do Duende Verde possam ter causado tudo isso, e com essa distração aparece o Dr. Octo e começa ali os dois atacarem simultaneamente o Peter. Mas aí você me pergunta, Renatrovski, naquele momento ali que o Octopus ele imobiliza o Peter na pilastra, não seria um indício de que ele teria de alguma forma enfrentado o Octo primeiro? Pelo contrário, o que eu vejo é que naquele momento o Peter ele conseguiu despistar ou até mesmo imobilizar o Duende Verde, ficou brigando com o Octo e consequentemente venceu o Octo e conseguiu prendê-lo. Por quê? Naquela cena especificamente, quando nós vemos esse embate, o peito do Peter ele tá sem armadura e ele tá lutando com a Aranha de Ferro. E na cena seguinte que aparece eles batalhando, você pode ver que os tentáculos do Octo começam a ser consumidos pelos nanorobôs ali da Aranha de Ferro. Então você vê na cena seguinte que aparece lá o Octo preso com os tentáculos vermelhos, é que ali ele tem os nanorobôs da tecnologia do Stark imobilizando esses tentáculos, né? E isso faz com que ele fique preso dentro ali daquela prisão. Mas e aquela prisão? O que pode ser? Será que aquela prisão tem a ver com a caixa da qual o Peter disputa ela no mundo dos espelhos com o Doutor Estranho? Pois é. No primeiro trailer, aquela parecia uma cena de ação onde os dois estariam coexistindo para poder se livrar de uma ameaça maior, da qual naquele momento não havia sido revelada. Mas eu havia visto um vídeo de uma youtuber, que eu não lembro o nome, eu tentei procurar até para mim poder citar ela aqui, mas eu lembro que foi uma menina que falou. Eu pensei que tinha sido a Natália Kreuzer, mas não foi ela. Eu procurei nos vídeos dela, mas não foi ela de fato. E ela foi a única pessoa que falou que aquilo ali parecia uma cena de combate entre o Homem-Aranha e o Doutor Estranho. E de fato esse trailer ele revela que é. Por quê? Porque o Peter ele tenta pegar a caixa, né? E em um spot de TV que foi lançado nos Estados Unidos mostra
essa cena aí um pouco diferente. Tipo, quando mostra a cena do Peter tentando fugir com a caixa, mostra o Peter com o bracelete. Sabe aquele bracelete que a gente vê naquele momento do trailer que o Electro aparece atrás do Peter, ele tá com aquela roupa preta com o bracelete? Pois é, no trailer essa cena não tem o bracelete, ela só tem o Peter tentando pegar a caixa. E no spot de TV aparece o Peter com o bracelete tentando pegar a caixa, entrando em combate com o Doutor Estranho. Então isso faz entender que o quê? Que esse posicionamento do Peter e do Doutor Estranho é após todos os vilões terem sido pegos na sua primeira batalha. Ou seja, o Peter vai vencendo um a um ali na medida que eles vão aparecendo. A minha visão de filme é exatamente essa. O Duende Verde, ele tenta recrutar o Dr. Octopus, o Homem-Areia, o Electro e, enfim, e o Lagarto, né? E consequentemente eles conseguem prender todos eles, menos o Duende Verde. Por que eu estou falando menos o Duende Verde? Porque o Duende Verde tem uma cena bem interessante ali, um momento onde uma das abóboras é jogada, o Peter tenta impedir, tenta pegar aquilo, falhando miseravelmente, e essa abóbora explode. Eu acho que é nesse momento até que aquela parte da cara dele fica toda ferida, né? Por quê? O que eu entendo ali não mostra o prédio. Nesse momento, em um dos vazamentos de roteiro que eu li, mostra que o Osborn, ele compra o antigo prédio, a antiga sede dos Vingadores, e torna aquele prédio uma Oscorp. E isso emenda com a parte da Tia May correndo com algo que ela tá na mão ali que não sabemos o que é de fato, porque não dá para ver no trailer. A mão dela encobre quase todo aquele tubo de ensaio, que parece ser um tubo de ensaio na mão dela, e mostra aquela cena do Happy olhando desesperadamente pelo vidro do carro. Só que essa cena é interessante porque há a explosão, tem o prédio que não dá para saber que prédio que é aquele, e ali no entorno do prédio, por exemplo, tem os carros daquele grupo que recolhe as coisas, os destroços das ações dos super-heróis, né? Que é o grupo de... esqueci o nome agora. Enfim, aquela cena especificamente revela que os vilões, eles aparecem, e o que parece nessa cena é que esses vilões, eles estão mais upados, eles estão mais fortes, é como se fosse uma segunda batalha com esses vilões. E é nesse momento que eu entendo que os vilões vão presos e o Duende Verde consegue fugir. Por que eu estou falando que o Duende Verde consegue fugir? Porque eu acho que é o próprio Duende Verde que vai recrutar o sexto vilão. Alguns falam que é o Mistério, alguns falam que é o Rhino, alguns falam que pode ser o Venom, mas existe também a possibilidade de ser o Abutre. Porque para e pensa, nós temos o Lagarto e o Electro, que são vilões aí do Andrew Garfield. Nós temos o Homem-Areia, o Duende Verde e o Dr. Octopus, que é do Tobey Maguire. Qual o sentido do Peter só enfrentar os vilões dos outros Homem-Aranhas? Eu particularmente penso que algum vilão da realidade do Tom Holland tem que aparecer. Aí nós pensamos em Michael Keaton, e nós pensamos também no Scorpion, que aparece na cena pós-crédito de Volta ao Lar, e
pode ser também que seja o Mistério, né? Então o que acontece? Tipo, beleza que seja algum desses, ótimo. Mas a cena pós-crédito de Venom traz o Venom. Nos vazamentos, tudo indica que o Venom vai aparecer ali. Eu acredito que a questão dos vazamentos não tenha espaço para Venom nesse filme especificamente, mas mostra que o Venom já é uma realidade no UCM, e com isso vai fazer com que os próximos filmes que venham tenham o próprio Venom aí dentro desse universo, que pode gerar até também uma história como... Tudo bem que eles acabaram com Carnificina Total, mas isso também pode gerar uma história com Carnificina no futuro, né? Que é uma história muito legal, e uma história do Carnificina sem o Spider é uma história que falta tipo uma perna, por exemplo. Enfim, levando em consideração tudo isso que eu falei para vocês, tentando manter o foco aqui do que eu estou falando, senão eu acabo me perdendo, o que acontece? Segundo os vazamentos, é nesse momento que o Andrew aparece para ajudar o Peter nessa cena aí da Oscorp, entre aspas, Oscorp, né? E nessa cena também, ao final dessa batalha, quem aparece também é o Tobey Maguire. Segundo os vazamentos, o Tobey Maguire aparece para impossibilitar o Homem-Areia, né? Ele ajuda a derrotar o Homem-Areia e faz com que o Tom Holland e o Andrew vá ao encontro dele na antiga casa que era a casa dos Parker. Sabe aquela casa da época do Sanheim? Pois é. Ele passa o endereço e eles vão para lá. Chegando lá, quem aparece para recebê-los é a Mary Jane, a Kirsten Dunst. Pois é, tudo indica que também ela aparecerá no filme. E a partir daí é quando o Tom Holland toma aquele banho de conhecimento com relação aos grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Só para recapitular aqui, no início do filme ainda, com o mundo sabendo quem que é o Homem-Aranha, né, o Peter Parker fica praticamente impossibilitado de poder ir para qualquer lugar, porque tipo, as pessoas estão julgando ele. Alguns pela morte do Mistério, outras pessoas ovacionam ele por ele ser o herói que ele é. Enfim, a cidade fica dividida com isso, né? E com isso, a justiça vai atrás do Peter Parker. E nesse momento, quem aparece para ajudar o Peter Parker é nada mais nada menos que o Matt Murdock, ou o Demolidor. Pois é, nesse momento ele aparece, ele começa a ajudar juridicamente o Peter a se livrar das acusações com relação ao Homem-Aranha e livrar a cara do Peter de tudo isso. E o John Campea, ele compartilhou aquela foto que nós vimos, que é a foto onde está eles no apartamento, ele, a Tia May e o Happy, e o Matt Murdock ali sentados na mesa conversando. É nesse momento que ele acaba conhecendo o Demolidor. Mas eu acredito que o Demolidor ele tem a participação só no início do filme. Aquela coisa rápida, ele aparece para defender ali. No primeiro trailer nós vimos que vai ser bem enfática essa parte do Peter ser levado para a delegacia e ser julgado, né? Com isso, eles vão ter que... Não dá para estender muito esse arco dentro do filme, porque tipo, se vier todo o elenco que todo mundo tá falando, é filme pra caramba para dar tempo para esse pessoal todo entrar em cena, né? Então, consequentemente, o que eu penso é que lá no início do filme vai haver essa questão das pessoas julgando o Peter, vai haver essa questão do Peter ser levado a prestar contas por tudo isso, e quem resolve essa situação é o próprio Matt Murdock. Porém, após tudo isso que eu falei para vocês, da questão da batalha do prédio e tudo mais, uma coisa que eu fiquei curioso, que eu não vi ninguém falando inclusive, foi a questão de uma das rajadas do Electro vai em direção ao Dr. Octopus. Pois é,
Isso eu não sei porque que ninguém comentou, mas eu vi no trailer e eu achei interessante isso porque naquele momento em que o Octopus está preso, que ele está conversando com o Ned, a MJ e o Peter, o Octopus é muito claro quando fala que ele está lutando contra fantasmas. Pois é. É por isso que eu cheguei à conclusão que o Duende Verde, o Octopus, entre os outros, eles vão se encontrar antes de começarem a enfrentar o Peter Parker e de fato eles vão fazer uma caçada ao Homem-Aranha, porque no denominador comum todos foram derrotados pelo Homem-Aranha e algumas dessas derrotas custaram a vida de alguns deles, ou seja, os caras vão vir com sangue nos olhos pra cima do Peter Parker. Outra coisa interessante de se pensar é que aquela cena da roupa preta, ela pode ser a sequência daquela tarde de brigas entre o Duende, o Octopus e o Electro. Por que eu tô falando isso? Se vocês pararem pra ver na cena que ele tá pulando pelos fios, né, aquela cena já é a cena da batalha contra o Electro. Mas aí que tá. A cena do Duende Verde com o Dr. Octopus, por exemplo, é um período que a gente pode falar que é um período de 11 horas, meio-dia, por aí. E se você for ver, a batalha com o Electro, ele ainda tá azul, inclusive, é no começo da noite. E se você parar pra ver a sequência, aquela invasão à torre parece ser algo já por volta de umas 9, 10 horas da noite, ou seja, tipo, aquilo tudo deve acontecer no entorno de um dia, que deve ser os acontecimentos que levam os vilões a se juntarem. Mas por trás de tudo isso, eu ainda acredito num sétimo vilão. Pois é. Caramba, Renato, não foi nem discutido o sexto ainda, não sabe nem quem é o sexto e você está pensando no sétimo? Pois é. Geralmente, principalmente na época das animações do Aranha, por trás do sexteto sempre havia o Rei do Crime, né? Sempre havia alguém para reunir o sexteto para ir atrás do Aranha, né? E na maioria da reunião do sexteto, tanto na animação quanto nos quadrinhos, por exemplo, o sexteto ele era formado por alguém de fora. O sexteto era como se fosse tipo os vassalos e aquele que está arquitetando tudo era a grande cabeça por trás do grande plano que envolve tudo isso. Ou seja, eu acredito que deva aparecer um sétimo vilão aí, pensando talvez em Charlie Cox como Matt Murdock. Eu também penso que o Rei do Crime pode aparecer e com certeza ia ser um plot no final muito bom, inclusive. Outra coisa que eu acredito desse sétimo personagem que pode aparecer é que ele só seja revelado no final do filme. Pensa bem, você tem um grupo de vilões engajados a derrotar o herói que venceu todos eles. Quem nessa realidade, ainda mais com esses multiversos aí, o próprio Doutor Estranho ele é bem claro ali na Estátua da Liberdade, estão chegando mais. Eu não vou conseguir conter todos eles. Pois é. Agora pensa, você tem o Osborn, você tem o Dr. Octavius, que são grandes mentes ali dentro das histórias do Homem-Aranha, mas uma coisa interessante a se falar sobre isso especificamente, eles precisam de alguém para arquitetar isso. E isso especificamente é parte de um plano muito maior. Eu acredito que o Tobey Maguire, o Andrew Garfield estarão lá, de fato.
Mas é como eu falei, eu não posso deixar de pensar no que o Kevin Feige falou. Ele fala, não criem muitas expectativas sobre esse filme, porque vocês podem não ter tudo o que vocês querem. Pois é, pensando no que o Kevin Feige falou, eu não consigo deixar de pensar do ponto. E se não houver o Tobey Maguire e o Andrew Garfield da maneira como nós estamos pensando, da maneira como vem sido falado, né? Porque tem um grande contraponto aí que me deixa com a pulga atrás da orelha. É claro que isso é só uma maneira de pensar minha, mas nós vemos ali que em um dos frames do trailer uma rajada de eletricidade afeta o Octopus. Por que eu estou falando isso? Porque ninguém falou sobre esse frame especificamente. Eu, no primeiro instante, antes de conversar, antes de fazer esse vídeo com vocês, o que eu havia pensado? Bem, essa rajada é o Octopus ajudando o Peter ali no final, né? O que parece ser o final do filme, porque aquela cena da Estátua da Liberdade, eu acredito ainda que não seja o fim do filme. Aquilo parece o final do filme, eu sei que pode ser o final do filme, mas pra mim aquilo ali deve acontecer na metade do filme pro final. Ali, tipo, na metade do segundo pro terceiro ato. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque tudo bem que a Marvel, em seus trailers, ela tem essa mania de revelar parte do final do filme neles, né? Tipo, tem sido algo bem recorrente nos trailers de filmes de super-heróis. Enfim. E com isso, eu não consigo parar de pensar nessa cena. Quando eu vi a rajada do Octopus ali, eu falei, pô, é a rajada do Electro. E o Octopus estava subindo ali e caiu. Eu comecei a lembrar disso, eu falei assim, putz, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Só que daí quando eu fui ver, o Octopus está no prédio e não tá naquela zona de construção da Estátua da Liberdade. Nisso eu pensei, pô, de repente o Octopus e o Duende Verde possam passar pro lado do Aranha. Por que eu tô falando isso? O Octopus, no final de Homem-Aranha 2, ele meio que se redime ali. E tanto é que é o Octopus que ajuda o Aranha a conter aquela explosão lá no lago em Homem-Aranha 2, né? E no final do Homem-Aranha 1, quando o Duende Verde acaba se matando, existe um carinho do Osborn pelo Peter Parker. O que pode acontecer para de repente, ao invés de 3 Homem-Aranhas, ser o Peter do Tom Holland e os dois, o Octopus e o Duende Verde? Até porque o que acontece? Quando a gente chega naquela cena da construção ali da Estátua da Liberdade, uma coisa fica muito clara. No trailer nacional, no trailer que a Sony Pictures lançou aqui dublado, aparece aquela icônica cena do lagarto tomando uma porrada. Então vamos pensar. O Peter Parker ele está de frente com o Homem-Aranha. Ponto. Ele parece estar indo em direção ao Homem-Aranha. O Homem-Aranha, inclusive. O Electro parece estar tentando acertar um outro ponto, que não é o Tom Holland. E o lagarto ele pula para baixo, consequentemente tomando ali uma logo na lata, né? Se você parar para pensar especificamente na cena dos andaimes, o lado que o lagarto tá não é o lado da construção, até porque quem está do lado da construção é o próprio Electro. Tanto é que você vê os andaimes do lado do Electro e você não vê nada
quando abre a câmera na expansão geral. Ou seja, se você parar para ver o lançamento de Teia e o pulo do Aranha, talvez ele não tivesse um pulo tão extenso para chegar a ponto de dar uma voadora na cara do lagarto. E nessa cena especificamente, quando vai começar essa cena do embate, aparece o Duende Verde soltando umas rajadas ali, né? Porque o que dá a entender é que ali na metade do filme, na cena da Oscorp, por exemplo, eles já saem ali mais fortes, porque o Electro naquela cena já tá amarelo, né? E como eu falei, no início do filme é bem provável que o Electro apareça azul ainda, né? Então o que acontece? Tipo, vendo essa cena, eu também considero a possibilidade de ter aí uma aliança entre o Osborn e o próprio Octopus. Por que eu estou falando isso? Nessa cena do prédio, os tentáculos do Octopus ainda estão vermelhos. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? Tipo, o que faria o Octopus ficar com aqueles tentáculos vermelhos, sendo que nessa cena que o Tom Holland pula para tentar impedir aquela abóbora de explodir o prédio, ele já tá com a roupa do Homem-Aranha do início do filme. Sabe aquela roupa que nós vemos eles fugindo? Pois é. Aquela cena mostra o Tom Holland com aquela roupa. E a roupa com a qual ele enfrenta o Octopus e o Duende Verde, ali no início ainda, o Octopus ainda tá com os tentáculos do Homem-Aranha 2, tanto é que na hora que o tentáculo abre assim para pegar o Peter em cima do carro, a gente vê aquela luzinha vermelha no meio. E o Duende ainda tá com aquela armadura do Homem-Aranha 1. Vocês estão entendendo? Então, tipo, quando aparece esse Duende Verde, esse frame do Duende Verde chegando, ele já não tá com aquela roupa com aquela armadura do Homem-Aranha 1. Ele já tá caracterizado mesmo de Duende. Tanto é que fizeram aí um reconhecimento naquele frame e aparece ele com a bolsinha e com aquilo que parece um capuz na roupa dele, que é quando ele está soltando essa rajada que parecem projéteis explosivos, inclusive. Enfim. E ninguém falou disso, porque para e pensa, se o Kevin Feige falar para você, ó, não tenham tantas expectativas, tudo bem que pode ser para desviar a atenção e tudo mais, mas isso também pode ser um ponto de cuidado para não chegar achando que vai, tipo, nossa, vai ser muito punk esse filme, sabe? Tipo, tudo indica que Sem Volta para Casa vai ser o filme que vai bombar, com certeza, né? Tipo, podem ter certeza que de fato esse vai ser um filme que vai ter uma ansiedade tão alta quanto Vingadores Ultimato. Porém, se é aquela coisa, se não tiver tudo isso que as pessoas estão especulando, vai ser um filme que vai ser nerfado na segunda semana com certeza, com certeza. E por isso que eu estou levando em consideração isso. Outra coisa, o que eu penso que pode acontecer aí em questão de conteúdo, filme e tudo mais, todo mundo está tão concentrado em Andrew e Tobey que eu penso que pode ter também, por que não, né? Miles Morales, tanto é que falam bastante de uma cena aí em que o Tom Holland ensina sobre poderes e responsabilidade para alguém, né? Que seja o Miles Morales, até porque o Miles Morales tem muito a ver com o universo dos Novos Vingadores. E esse é o terceiro filme do Tom Holland. Não sabe-se se vai haver um quarto filme, né? Tipo, até então nada foi falado. O Tom Holland já deu algum indício de que tipo esse pode ser o terceiro filme e último, né? Então, se você parar para ver, tipo, o que nós teremos de Tom Holland daqui para frente, por exemplo, podem ser participações ao invés de filmes,
diretamente, né? E outra, Miles Morales está em alta. Seria tipo um baita de um acerto colocar o Miles Morales ali, nem que seja para uma introdução de personagem, como por exemplo o Cavaleiro Negro em Eternos, como por exemplo a irmã da Viúva Negra, no filme da Viúva Negra, né? Tipo, tem que começar a trabalhar esse lado, porque daqui pra frente, galera, o que vai vir são novos Vingadores, sabe? Existe a possibilidade de aparecer uma cena do Sam assumindo a aljava de Capitão América nesse filme. Tanto é que a Estátua da Liberdade nesse filme, ela tá passando por reformas para colocarem o escudo do Capitão América na estátua. Sem falar que nos frames do filme aparecem várias referências ao Capitão América. O Capitão América, nesse sentido, o Capitão América ele tá sendo tipo homenageado. Ele foi o grande herói ao fim de Ultimato, né? Então são coisas que devem ser levadas em consideração. E além disso, né, esse filme, por causa do multiverso, vai ter muito a ver com o Doutor Estranho. Então essa coisa das ramificações, da quebra das paredes, trazendo novas personagens, trazendo novos braços para contar outras histórias. Nós temos que pensar em novos Vingadores, que é o que está aí por vir, né? Então, tipo, não dá para não deixar essas considerações de lado. Eu sei que vai ser muito legal, por exemplo, ver o Andrew, ver o Tobey aí novamente com as suas roupas de Homem-Aranha, mas é o que eu tava vendo, por exemplo, Homem-Aranha Superior. O Homem-Aranha Superior, por exemplo, para quem não sabe, é quando o Octopus ele passa aquele chip que ele tem na memória dele, sabe? Para o corpo do Peter Parker. Você tá entendendo? Então, tipo, o Octopus é um Homem-Aranha. E se a gente for pensar em Aranha-Verso, por exemplo, podem aparecer outros Homem-Aranhas. Um que foi, por exemplo, eu vi um vídeo do Peter Jordan falando sobre o primeiro Homem-Aranha dos cinemas. Ele foi esquecido, ele ficou meio triste com tudo isso, né? Então, tipo, essas coisas seriam bem legais de serem vistas, né? O próprio Demolidor, apareceu o Demolidor, por que não apareceu o Rei do Crime, né? O Rei do Crime não é só um vilão do Demolidor, ele é um vilão de Nova York, então todo mundo ali que vive em Nova York tem alguma história com o Demolidor, inclusive o Justiceiro, entre outros, né? Nós temos aí o Morbius chegando. Em Morbius tem uma referência ao Aranha do Tobey Maguire, né? E já muito se fala, por exemplo, também nas cenas pós-créditos do filme. Pois é, uma das que eu achei mais coerente é que pode ser que uma das cenas traga o Ed Brock entrando pro Clarim Diário. Porque, pelo que foi revelado essa semana, uma das cenas pós-crédito é o Peter Parker conseguindo emprego no Clarim Diário. E essa cena pós-crédito pode vir recheada com aquele momento sensacional que é o Peter levando uma bronca do JJ Jameson. E na hora que ele sai da sala do JJ, aparece o Ed Brock procurando trabalho, né? Essa pode ser uma das cenas pós-crédito. Outra cena pós-crédito que pode ser que aconteça é uma cena onde o Andrew Garfield e o Tobey Maguire estão numa lanchonete dando risada sobre alguma coisa que não foi revelada, né? E uma outra cena pós-crédito que parece bem plausível, inclusive, é exatamente uma cena do Matt pegando seu novo traje de Demolidor. O que ficaria bem parecido, por exemplo, com a cena pós-crédito de Eternos, que é quando o Cavaleiro Negro se depara com a espada, né? Para ele se tornar o Cavaleiro Negro. Enfim. Então, pensando nessas coisas todas que eu vim conversar com vocês, principalmente nesse fato de, tipo,
E se não vierem vários Peter Parkers e na verdade vier uma aliança entre Homem-Aranha e Duende Verde? Já pararam para pensar nisso? Homem-Aranha, Duende Verde e Octopus. Óbvio, galera, que tipo essa foto que vazou aqui do John Campea, né, que mostra o Tom, o Tobey e o Andrew juntos, parecem ser de fato algo real. É uma coisa que eu quero muito que aconteça, sim, né? Mas é o que eu penso, tipo, o que eu penso é que de fato a batalha final não é a batalha da Estátua da Liberdade. Eu acho que tem algo depois daquilo ali ainda, porque para e pensa, o Doutor Estranho está tentando impedir que outras realidades se cruzem com aquela realidade. Então, ou seja, ele mesmo fala que ele não vai ser páreo para aquilo tudo sozinho. Então vamos parar e pensar nessa situação. Imagina que tá tudo ali acontecendo, né? Até porque o trailer é uma edição de imagem, galera. Então, tipo, por que aquilo seria o fim se tudo indica que a batalha maior vai ser a questão das rupturas do multiverso? Já pararam para pensar nisso? Por exemplo, aquilo parece ser muito maior que uma batalha do sexteto. E isso também não impede que o próprio sexteto, ao ver o mundo se acabando ali, que aqui, tipo, da maneira como parece ali, o sexteto parece que, aliás, parece que o mundo vai acabar naquele momento, né? E, tipo, eles estão brigando entre eles. Mas para e pensa, e se o sexteto ali naquela batalha vê que tipo o Doutor Estranho não tá conseguindo conter aquilo, começam a aparecer outras personagens, né? Outros vilões e tudo mais, e tipo, e aí? Eles vão primeiro se matar para depois entender que tipo o que está acontecendo ali é muito maior. Vocês estão entendendo? Então, tipo, por isso que eu não acredito que aquela cena da Estátua da Liberdade seja de fato o fim do filme. Eu acredito que ali possa ser o quê? O momento onde os vilões sejam de fato capturados, porque de fato alguém vai morrer. Isso é uma certeza. Alguém vai morrer. Mas se for que nem estão falando que essas personagens vão estar todas conectadas ao UCM, né? O que eu penso é que esse negócio de multiverso ele vai se estender por mais alguns filmes até que haja um ponto final que mostre a despedida de todas essas personagens que ali chegaram, né? Porque para e pensa, pô, se Tobey Maguire e Andrew entram pro UCM de fato, eles vão ficar ali? Consegue entender a minha linha de pensamento? Tipo, não vai fazer sentido, né? Porque se a gente parar pra pensar, o Tobey Maguire envelheceu. Pô, o último filme do Homem-Aranha 2003, 2004, já são quase 20 anos que o Tobey Maguire não é o Homem-Aranha. O Andrew Garfield é dessa década, de 2010 para 2020, então tipo, não faz muito tempo, né? Então envelheceu, né? E a questão é, em um dia a mais, a pessoa que está à beira da morte é a Tia May. Tudo indica que aqui pode realmente, a Tia May pode morrer. Tá sendo muito falado que o Ned pode morrer. E tem a cena da MJ caindo. Ou seja, vamos parar para pensar em quem pode morrer, né? Seria não uma morte, mas um pretexto pro Ned virar o Duende Macabro? Porque até então o Ned ele se torna o Duende Macabro nas histórias do Homem-Aranha, né? Então ali, de repente, o Peter falhando em salvá-lo, ele pode criar algum tipo de mágoa com relação ao Peter e
se voltar contra ele. Uma coisa interessante de ser falada é o seguinte: aquela cena em que a MJ cai, o Ned fica segurando pela barra. Ela cai e o Ned fica. E de prontidão, o Peter, ele pula para salvar a MJ. Só que aí que tá, o Ned tá pendurado lá. E se o Ned cai e ele não consegue, né, salvar? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a cena por trás da invasão do prédio, que vamos batizar aí como Oscorp. Aparece a Tia May correndo ali, aparece o Peter fazendo de tudo para que aquilo não se destrua e tudo mais. E aquela cena onde aparece, lá no início do trailer, que aparece o Peter Parker ali com aquela cara de quem perdeu alguém, de fato, ela não é a mesma cena da Estátua da Liberdade. Por que eu estou falando isso? Naquela cena tá chovendo, na Estátua da Liberdade não tá. Vocês estão entendendo? Então, a perda, se acontecer, ela pode ser na metade do filme, não no final. Tem esse ponto. Então, considerando que seja na metade do filme, pode ser a Tia May. Até porque, é como eu falei, tem a questão da adaptação. Em Um Dia a Mais, por exemplo, quem está à beira da morte é a Tia May. Ela não morre de fato. Mas quem está à beira da morte é a própria Tia May, né? A MJ tem essa questão. Estão falando bastante que a cena pode se assimilar à cena do Espetacular Homem-Aranha, onde a Gwen Stacy morre, né? E isso pode fazer com que o Andrew apareça salvando a MJ. Mas pensando nisso, pensando nessa possibilidade da MJ morrer, isso me lembrou bastante a adaptação que fizeram na animação do Homem-Aranha. Por que eu estou falando isso? Lá na adaptação do Homem-Aranha, adaptaram a morte da Gwen Stacy para a Mary Jane. Só que na adaptação não podia ter morte. Ela foi levada para uma outra dimensão. E isso me faz refletir sobre o quê? Nessa batalha da Estátua da Liberdade, o próprio Doutor Estranho, ele está tentando impedir que aquilo tudo ali vire uma bagunça. Mas vai virar porque o filme do próprio Doutor Estranho é Multiverso da Loucura, né? Então o que acontece? O que me faz pensar? A MJ pode não morrer, mas isso não me deixa de pensar que o Peter não possa aparecer no filme do Doutor Estranho. Vou contextualizar o que acontece na animação para poder fazer sentido no que eu estou falando aqui. Na animação, como não podia haver morte, os caras, ao invés de matarem a Mary Jane, mandaram ela para uma outra dimensão, né? Com isso, depois vira uma busca, o Peter Parker indo atrás da Mary Jane, e na conclusão da série, né, que foi cancelada, teoricamente a Madame Teia, que tem esse poder de cruzar as realidades, ela vem buscar o Peter para levar o Peter de encontro à Mary Jane. No caso ali, no roteiro da temporada seguinte, o Peter ia encontrar a Mary Jane na era medieval, né? Enfim, isso acontece na animação. No filme, isso poderia levar a uma realidade que o Cavaleiro Negro viesse, se fizesse a sua introdução, né? Por que eu estou falando isso? Porque com essa questão das rupturas do multiverso, o que acontece? A MJ podia cair, de fato, e ser levada para uma outra realidade, até porque a possibilidade de aquela realidade que nós vimos em What If, por exemplo, no Multiverso da Loucura parece que vai aparecer algumas dessas realidades, né? Inclusive, tudo indica que a Peggy Carter, por exemplo, a Capitã Carter, possa aparecer. Tudo indica que nós vamos ter aí uma introdução dos zumbis Marvel, né? Em Multiverso da Loucura.
Então o que acontece? Tipo, essas coisas elas podem acontecer. Como eu tô falando, são apenas rumores de fato. Mas isso não impede que isso esteja sendo preparado. Por que eu tô falando isso? Porque eu não deixo de considerar o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Você tá entendendo? Então, olha só o tamanho disso. Olha só o tamanho da coisa que tá por vir. Se for tudo isso que está sendo prometido com o filme do Aranha, agora, eu não vejo outro caminho pro UCM seguir. Porque a gente tá pensando em novos Vingadores pro futuro, mas a gente tem que ver que a série do Arqueiro vai preparar a gente para quê? Para Thunderbolts. Você tá entendendo? O filme do Doutor Estranho vai preparar a gente pro Multiverso da Loucura. E isso vai trazer também a Wanda. Não deixo de maneira nenhuma de considerar X-Men. Não deixo de maneira nenhuma de considerar Quarteto Fantástico entrando nessa nova fase. Não deixo de maneira nenhuma a possibilidade de outras personagens, como já vem sendo falado aí do filme do Pantera Negra. O T'Challa já foi falado que o T'Challa não será substituído. Estão vendo ainda quem vai substituir. Se a Shuri será a protagonista, né, do filme, mas com toda aquela polêmica sobre a questão dela não querer tomar vacina, pode excluir inclusive ela do filme, né? E também tem a questão de estarem vendo a possibilidade de colocar um suposto filho do T'Challa para assumir o manto do Pantera Negra. Mas o T'Challa, de fato, não será substituído. Eu acho uma posição muito bacana, inclusive, da Marvel em relação a isso. Mas, enfim, é muita coisa que é para se pensar. Esse filme do Homem-Aranha, de fato, tá dando muita margem para muita especulação bacana, né? E com base em notícias, com base em vazamentos e tudo mais, que podem ou não ser uma realidade, de fato só saberemos o que é real e o que pode vir com mais concretização após a realização do filme no próximo dia 16 de dezembro, beleza? Mas é claro que vai ser muito bacana se pelo menos metade de tudo isso que foi pensado aqui for levado em consideração e de fato acontecer no cinema, né? Eu nunca esqueço da minha ansiedade com Guerra Civil. Eu sou frustrado com Guerra Civil, eu confesso. Por que eu sou frustrado com Guerra Civil? Tinha um potencial para ser um filme muito maior, muito legal, muito mais bacana do que foi. E eu achei ele muito abaixo das expectativas. Assim como eu achei Ultimato abaixo das expectativas. Ultimato é um filme muito emblemático, muito legal, mas eu acho que Guerra Infinita foi infinitas vezes melhor do que Ultimato. Com Guerra Civil não é diferente. Com Guerra Civil a história é muito mais contextualizada, a história é muito mais bacana, muito mais enfática, muito mais pesada. E o cinema nerfou isso com o quê? Exatamente com essa questão de elenco. É uma das coisas mais legais de se ver aquele embate do aeroporto, mas eu acho que perdeu um pouco a essência do que realmente tinha que ser, que é heróis e vilões se unindo para combater heróis e vilões. E o mais incrível de tudo isso é que o que devia ser o principal ponto nesse filme, que é o embate ideológico das ideias entre se revelar ou não um super-herói, ter controle ou não sobre os super-heróis, que isso ficou em terceiro ou quarto plano ali no filme, né? Tem o embasamento do início do conflito, que é essa política, mas ela acaba sendo esquecida no decorrer do filme, né? Heróis
se voltam contra heróis especificamente por questão de lados, né? De razão, e não especificamente por uma questão ideológica. Tanto é que na história original de Guerra Civil, por exemplo, o Capitão América ele se entrega pelo fato de ver que não valia a pena aquela batalha toda por uma questão ideológica, sabe? Tipo, ele coloca o idealismo dele abaixo da responsabilidade de ser um super-herói, tá ligado? Por quê? Porque naquele momento Peter Parker é quase morto, né? O Homem-Aranha, o Justiceiro resgata o Homem-Aranha quase morto. O Stark, ele convence o Peter Parker de se revelar Homem-Aranha e a postura dele acaba empurrá-lo, porque ele coloca o Peter Parker em perigo e todas as pessoas em volta do Peter Parker. Você tá entendendo? Porém, é aquela coisa, as ações dos heróis geram uma destruição enorme e uma responsabilidade maior ainda para o governo. Então é aquela coisa, controlar ou não os super-heróis, né? Enfim, esse é o grande ponto de Guerra Civil. E eu acho que o maior ato de heroísmo vem exatamente do Capitão América. Porque quando o Capitão América está no meio da batalha, ele se vê as alianças de vilões para derrubar seus arqui-inimigos com heróis que pensam estar fazendo a coisa certa, isso acaba ficando de fato muito dura na história, essas decisões, né? Então acaba-se ali tendo um ideologismo muito pesado. É uma coisa muito bacana de você ver. E não conseguiram transmitir isso pro filme, por exemplo. É disso que eu sinto falta em Guerra Civil. Você tá entendendo? Eles entram ali em conflito no aeroporto, eles mostram. Tem aquela cena emblemática de eles se enfrentando no aeroporto, mas no fim vira aquela coisa, tipo, é tudo culpa da Hydra, né? É tudo culpa do Zemo, e ali, tipo, o embate entre Capitão América e ali no final, o embate entre Capitão América e Homem de Ferro acaba se tornando uma situação de, não vou falar vingança, mas acaba se tornando uma relação de prestar contas, tipo, pô, você sabia e você não me falou nada, tá ligado? Tipo, tudo bem que ali quem sai perdendo é o Homem de Ferro, literalmente. Até porque o Homem de Ferro perde a família dele por causa daquele embate, né? Só que, em contrapartida, ser um super-herói é uma coisa muito maior do que qualquer outra situação. E é uma coisa que os heróis eles vêm mostrando de filme em filme. Você tá entendendo? Então o que acontece? Tipo, é isso onde eu acho que Guerra Civil faltou. Tinha tudo para ser um super filme e não foi. A mesma coisa em Ultimato. Desde Guerra Infinita, nós sabemos que vai haver a viagem no tempo, né? Eu achei que faltou coragem em eliminar mais heróis. Por quê? Uma equipe destruída teria muito mais motivação de derrotar um vilão com sede de controle. Você tá entendendo? E ali o que acontece? Tipo, deixaram uma coisa muito. Eu acho que o plot do final é muito fraco. Porque aquela coisa. O Thanos, ele elimina metade da população do universo. Ponto. Né? Só que, nesse ponto,
ele não elimina as principais ameaças, que são os Vingadores. E eu não falo, tipo, ele não elimina, tipo, um ou outro. Não. Ele não elimina os principais Vingadores. Aqueles que, de fato, podem dar trabalho para ele. Só que aí você tem, por exemplo, Capitã Marvel. Você tem, por exemplo, a Wanda. Você tem, por exemplo, o Thor. Você tem, por exemplo, o Hulk, né? Ah, mas o Renan Trotsky, ele dá uma surra no Hulk, né? É porque nerfaram o Hulk pra caramba nesse filme. E é uma coisa também que eu não gostei. Tipo, porra, colocaram o Professor Hulk. Ah, mas foi explicado que quando ele eliminou metade da população, ele também levou o Bruce Banner. Tipo, e daí? O Hulk é o Hulk. Tipo, o Hulk ele é movido pelo nervosismo dele. Será que o Hulk ia ser tão esdrúxulo de estar de Hulk e se manter como professor Hulk? Você tá entendendo? Então, tipo, eu acho que nisso foi muito fraco. Por exemplo, por que eu citei o Thor aqui? Pô, o Thor é um deus, né? Então o que acontece? Tipo, o Thanos não sabia? O Thanos de Titã não sabia que o Thor era um deus de Asgard? Sabe? Filho de Odin. Você tá entendendo? Tipo, qual que seria o benefício de ter um Deus ali que é tão forte quanto ele vivo naquela realidade? Até porque, que nem, se você for pensar em eliminar metade de um universo, sendo uma pessoa onipotente, né, com o poder das joias do infinito e tudo mais, para e pensa, quem que ia poder com você, né? Tipo, um deus pode ser equivalente, mas tipo, quem que ia? E o mais, acho que o que me deixa mais louco com tudo isso é que assim, tipo, por mais que o Thanos fique sempre esperando a sua derrota, que é uma coisa que ele tem nos quadrinhos especificamente, o que faria o Thanos deixar possíveis ameaças que pudessem bater de frente como ele vivas, né? Tanto é que, por exemplo, quando o Thanos estala o dedo, ele leva o Soldado Invernal. A principal ameaça ali que talvez pudesse ser de fato uma preocupação para ele com uma das joias era o Visão. Ele elimina o Visão, né? Ele elimina o Pantera, ele elimina o Sun, ele elimina o... que mais? Ele elimina a gente pra caramba no filme. Mas enfim, ele não elimina o Doutor Estranho, que é o guardião da Joia do Tempo. Ele não elimina o Thor, ele não elimina o Hulk, né? O Hulk... Eu gosto de falar do Hulk porque o legal do Hulk é ele ficar bravo. Ele fica mais forte a cada vez que ele fica mais bravo. E uma coisa bacana do Hulk é isso, tipo... o Hulk ali poderia ser uma baita de uma arma no final, e tipo, ia ser muito épico o Hulk devolver a surra que ele leva no começo de Guerra Infinita, sacou? Então, tipo, essas coisas são bem legais e é o que faz pensar, pô, será que ninguém pensou nisso? Eu teria matado o Capitão América, matado na batalha lá do final, quando o Capitão América pega o Mjolnir e ele quebra o escudo e tudo mais. Eu teria matado o Capitão América ali. Por que eu teria matado o Capitão América? Porque, mais uma vez eu falo, voltando no tempo eles conseguiriam impedir isso. Você entendeu? Então o que acontece? Tipo, tudo acontece exatamente com essa coisa da linha temporal. E, tipo, ia ser emblemático matar o Capitão, ia ser emblemático matar o... como foi, né? Matar o Tony Stark, né? E assim, quem pensa que Tony Stark não pode voltar? Né? Quem pensa que o Steve Rogers não pode voltar? O Steve Rogers, o maior furo que tem em Ultimato é exatamente o Steve Rogers ficar no passado.
Ou será que ele veio pro futuro? Pois é. Por quê? Esse é o maior furo, porque a partir do momento que ele vai devolver as joias e fica lá, ele está criando uma ramificação. E isso foi explicado no seriado Loki, né? Então é aquela coisa, tipo, ele criou uma ramificação, ele cria uma nova margem de realidade, né? Ele cria paradoxos, né? Porque para e pensa, se o Capitão volta e fica lá com a Peggy Carter, por exemplo, quem seria o Capitão América? Começa daí. Por mais que ele haja em segredo e tudo mais, tal, quem seria o Capitão América? Ele traz o escudo, e o escudo que ele traz para entregar pro Sam, ele sabe que o Sam vai ser a melhor escolha, né? Então o que acontece? Tipo, como que ele sabe que o Sam vai ser a melhor escolha? Significa que ele foi pro futuro. Você entendeu? Então, assim, tipo, são coisas que ficam muito mal explicadas no final de Ultimato. Por isso que eu acho que o Ultimato não foi tão bom quanto Guerra Infinita, porque no Guerra Infinita você sente, por exemplo, com o próprio Homem-Aranha sendo desintegrado, sacou? E aí, em contrapartida no Ultimato, você também sente pela morte do Tony Stark. Eu não gosto do Tony Stark, mas eu senti pela morte dele. Eu achei que foi corajoso. Assim como eu achei corajoso, por exemplo, os caras fazerem o Thanos enfiar aquela espada na barriga do Stark, né? Aquilo eu achei muito sensacional. E eu senti por aquilo. Porque eu falei, pronto, morreu. Pronto, morreu. E tipo, não mate o Stark. Você acha que o Thanos ia se poupar de matar o Stark com todas as joias do infinito na mão? É uma pergunta que vocês têm que se fazer também, né? Porque tudo isso dá margens para outras histórias, tudo isso dá margens para o futuro que aconteceu em Ultimato. Por exemplo, o Gavião Arqueiro, ele, por mais que ele seja um cara muito sensacional nos filmes e tudo mais, ele é um cara que não tem poderes. Por que ele não foi desintegrado? Por que a viúva não foi desintegrada? Entendeu? São coisas que devem ser consideradas. É por isso que, em questão a Homem-Aranha, eu fico com o pé atrás. Porque muito pode ser especulado, mas não quer dizer que tipo, vai ser tão legal assim. Outro fator importante que eu tenho que considerar aqui é que, de fato, Homem-Aranha vai ser introdução para algumas personagens a mais. E eu não vou deixar de considerar que Miles Morales apareça, não vou deixar de considerar que Charlie Cox, de fato, assuma seu lugar no CM. Eu não vou deixar, de fato, de pensar que outros vilões como Camaleão não possam aparecer, né? Eu gosto de pensar nisso porque todos esses são vilões importantes e todos esses são vilões legais para aparecerem. E eu ainda arrisco que o sexto vilão que apareça aí no filme seja o Escorpião ou o Abutre. E eu não tiro a possibilidade que seja o Rhino, que seja o Camaleão, né? Estão falando da questão do Doutor Estranho não ser o Doutor Estranho no filme. Não deixo de considerar isso. O Doutor Estranho pode ser um mistério. O Doutor Estranho pode ser o Mephisto. Eu acredito que o Mephisto só deva aparecer no próximo filme do Doutor Estranho. Mas, por que não? Né? Até porque o Mephisto pode ser quem ele quiser. E isso, um dia a mais, isso fica bem específico, sabe?
Então eu acho que de todas essas personagens que o universo do Homem-Aranha tem especificamente para mostrar, eu acho que essas personagens elas são importantes, enfáticas e que podem trazer muita riqueza pro filme. É isso aí, galera. Bom, ficou um pouco extenso o vídeo, mas eu acho que eu consegui colocar aqui tudo que eu penso sobre esse novo filme. Vai ser um filme muito legal. Eu aposto muito nisso e com certeza eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Então, deixa nos comentários, fica à vontade para comentar o vídeo aí. Concordam, não discordam? Aliás, se vocês concordam com o que eu falei, se vocês discordam, se vocês pensam de uma maneira diferente, claro, deixa aí que vai ser bem legal poder conversar com vocês sobre isso. E o melhor de tudo, quero muito que vocês compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, que é mais importante, o mais legal assim, e levem esse vídeo aqui adiante, porque muitas das coisas das quais eu conversei com vocês aqui, por exemplo, eu não vi em outro lugar. A maioria das notícias que eu tenho visto tem sido bem repetitivas, tem falado sempre dos mesmos pontos, mas eu queria trazer isso para vocês, esse conteúdo para vocês, para ver a possibilidade de repente ser uma fagulha de uma possível surpresa no filme, né? Vai que, né, possa acontecer. Enfim, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.